tarde, saúde, paz e prosperidade a todos. Vocês estão bem? Pode se sentar, meus irmãos. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Quem não me conhece, sou Rodrigo Vieira da Silva. Estou pastor. E alguns irmãos me conhecem como pastor RV. E eu vim ministrar o coração de vocês, subordinado ao tema Restaurando a Esperança. Restaurando a Esperança. O texto que eu quero dividir com vocês está em Ezequiel, capítulo 37. Para não estar fazendo um solo aí, por favor. E aí, irmão, a vitória. Glória a Deus. Ezequiel 37, versículo 11. Ezequiel 37, versículo 11. Quero parabenizar a todos vocês que estão aqui participando deste dia de impacto, dia de milagre, dia de libertação, dia de avivamento, dia de renovo e dia de renovo de esperança. Diz assim um texto, a minha tradução é a nova tradução da linguagem de hoje, então ela vai ser um pouquinho diferente. Diz assim: o Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora. Eu os levarei de volta para a terra de Israel. Pai, te dou graças e louvor por esta oportunidade de estar aqui servindo mais uma vez esta igreja. Creio que neste dia especial, reservado para dia de cura, de libertação, restauração em todas as áreas, eu tenho a certeza que este dia ficará marcado na história deste povo, Senhor. Ministre em nossos corações, fale aquilo que precisamos ouvir nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Bom, capítulo 37 de Ezequiel é um capítulo que vai falar sobre a situação deplorável que Israel estava. Espiritualmente, Israel estava agora vivendo um dos piores momentos da sua vida. Ezequiel, um profeta que foi levantado no momento mais complexo de Israel, momento do exílio babilônico. Todos nós sabemos a história deste profeta que foi levado pelo exílio para a Babilônia, com cerca de 20 e poucos anos, e ali, ao chegar na Babilônia, ele perde a sua esposa falece, e agora ele vai viver perto do rio Quebar, uma vida natural, uma vida normal. Ele é descendente de sacerdote, por isso muitos teólogos afirmam que ele era um sacerdote antes de ser chamado para ser profeta. A verdade é que ele está agora vivendo uma vida normal, perto do rio Quebar, até que um dia Deus aparece a ele e lhe chama para ser um profeta. Todos nós conhecemos Ezequiel como um profeta, mas antes do ofício de profeta, ele era um sacerdote. Alguns afirmam que ele exerceu durante muito tempo esses dois ofícios. Mas a verdade é que Ezequiel profetiza em um tempo muito difícil. É um tempo espiritualmente destruído. As emoções do povo de Israel estavam destruídas. A alegria estava destruída. A esperança estava destruída. Ou seja, todas as áreas
emocionais deste povo estavam feridas. Note que o capítulo 37, Deus começa a mostrar a Ezequiel uma visão. E é muito lindo isso, porque existe um caminho que nós precisamos entender para que de fato a esperança seja restaurada. E é basicamente isso que eu quero ministrar ao seu coração. Quem de fato deseja restaurar a esperança, voltar a acreditar, voltar a sorrir com verdade, não um sorriso apenas para mostrar para alguém que está sorrindo, mas uma esperança real, verdadeira, que dá-se dentro de você. Ele precisa seguir alguns princípios. E o primeiro princípio que eu observo aqui, como restaurar a esperança, está no versículo 2. A primeira coisa que eu observo é que é preciso que eu e você possamos nos permitir ser conduzidos por Deus. Guarde bem isso. Capítulo 37, versículo 1, o texto diz claramente que Ezequiel sente a presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui hoje? Amém? Ele sente a presença de Deus e agora Deus vai conduzir ele para um cemitério, para um vale de ossos secos. E olha que coisa interessante. Deus vai se fazer presente na vida do profeta, o profeta vai sentir a presença de Deus, e agora ele vai ser conduzido para um local aonde, quando você vai estudar, era algo inconcebível. Não existia possibilidade alguma de um profeta, de alguém ser conduzido para uma circunstância como essa. Por quê? Porque nesta época não havia possibilidade alguma de ter ossos humanos expostos na terra. Eles tinham uma crença que todo o corpo deveria ser enterrado. Então, essa ideia de corpos, de ossos de corpos expostos, era algo terrível para qualquer judeu. Porém, Deus vai conduzir Ezequiel a esta temática. Deus vai conduzir Ezequiel a esta visão. Pega isso aqui, não há restauração de esperança sem que você deixe Deus conduzir você. Por mais que seja difícil você entender às vezes as conduções que Deus vai levar, por mais que seja complexo você entender como Deus está me conduzindo para uma situação tão complexa, tão difícil, entenda, primeiro passo para você reconstruir a sua esperança é entender que Deus quer conduzir você. Deus quer conduzir a sua vida, Ele quer levar você, Ele quer conduzir você. Ah, pastor, eu senti Deus vai me levar para o oásis. Nem sempre. Às vezes você sente a presença de Deus e Deus vai conduzir você para o vale. Às vezes você está sentindo a renovação de Deus e Deus vai levar você para o deserto. Às vezes você está sentindo a graça, essa unção poderosa que está sendo liberada nesta tarde, neste dia. E Deus está levando você para uma etapa da sua vida que você diz, pastor, eu não sei mais o que eu vou pensar. Por quê? Porque eu estou vivenciando um tempo tão difícil. E eu não sei por que Deus está me conduzindo para algo tão pior. Mas entenda, a restauração de Deus, ela vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. E para que de fato isso aconteça, você precisa permitir. Segunda coisa que eu aprendo aqui, para que haja uma restauração de esperança, está no versículo 4, é ouvir a direção. A partir do momento em que você começa a compreender dentro do seu coração que não basta só Deus conduzir você, você precisa estar aberto a ouvir de Deus. Existem muitas pessoas que até se permitem ser conduzidas, mas não conseguem ouvir a Deus no meio da crise, no meio da circunstância, no meio do vale de ossos secos. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Temos parado para ouvir o que Deus tem para falar? No momento mais crítico da minha e da sua vida, o que eu e você precisamos entender dentro do nosso coração é que o maior desejo de Deus nessa crise, nesse momento difícil, nesse caminho de restauração de esperança, não é só nos conduzir, não é só nos guiar, não é só nos levar. O propósito de Deus é que possamos manter essa comunhão de ouvir o que Ele tem para falar, manter essa intimidade de ouvir a voz de Deus. Eu vim como profeta de Deus dizer para você que este vale de ossos secos não vai impedir você de ouvir a Deus, que este momento de crise, que este momento difícil que você está vivendo não vai tirar de você a oportunidade de ouvir o que Deus tem para falar, que
Quem quer ouvir a voz de Deus em meio a essa crise, em meio a essa circunstância? Entenda, esteja aberto para ouvir o que Deus tem para dizer. O que acontece com a gente? Quando passamos por vales, por circunstâncias de ossos secos, logo começamos a fazer várias e várias suposições. O que acontece conosco no meio da crise é que quanto mais difícil for a circunstância à nossa volta, menos temos disposição para ouvir o que Deus tem para dizer. E por isso que tem muitas coisas que não destravam na sua vida. Por isso que tem muitas coisas que você diz: pastor, mas eu estou na igreja, eu vou no culto. Olha, aquele culto foi todo para mim, aquele dia foi todo marcado para mim, mas a minha história não muda. Porque entenda, o que vai de fato mudar a circunstância e o resultado da sua vida é você estar disposto a ouvir a Deus no meio do vale de ossos secos. Para que haja uma restauração de esperança, você precisa estar preparado para ouvir Deus falar. Pastor, eu não estou conseguindo ouvir Deus falar. A gente ouve muito isso. Esse dia eu estava comentando com o irmão, ele disse: pastor, por que Deus fica em silêncio nos piores momentos da nossa vida? E eu respondi a ele dizendo que, na minha concepção, é um erro a gente afirmar isso. Por quê? Porque você vai ver em vários e vários textos bíblicos em que, quando alguém passou um momento difícil, clamou e Deus respondeu. Então, por que criamos a ideia de que no pior momento da nossa vida Deus mantém o silêncio? Então, a ideia que eu passei para esse irmão e tenho dito para alguns amigos é que, quando eu acho que Deus está fazendo silêncio no momento de crise, no vale, é porque, ao meu entender, tudo que Deus tinha que falar, Ele já falou. Só que a gente, no momento de crise, a gente se esquece daquilo que Deus já disse. Então Deus não vai ficar repetindo aquilo que Ele já falou. Se agarre àquilo que Ele já direcionou você. Se agarre àquilo que Ele já falou ao seu coração. Por mais que você esteja passando hoje pelo vale de ossos secos, se agarre àquilo que Deus já disse, ainda que aparentemente Ele esteja em silêncio. Lembre-se que um dia Ele te falou, um dia Ele te disse, um dia Ele te fez promessa, um dia Ele colocou em você alguma oportunidade de você entender que a crise não iria destruir o projeto dele na sua vida, que o vale de ossos secos não ia destruir teu ministério, que esse deserto não iria acabar com a sua fé. Compreenda que Deus já falou. A gente aqui não quer ouvir. Terceira coisa, restaurando a esperança. Como restaurar a esperança? O primeiro princípio é se permitir ser conduzido. Segundo, é aprender a ouvir a direção. Ouça a direção de Deus. Versículo 4. Terceiro princípio é profetizar no meio do caos. Fale com alguém, fale assim: profetize. Mais forte, profetize no meio do caos. Olha o que diz o versículo 7. Deus vai dar a direção no versículo 4, 5 e 6. E no 7 Ele vai obedecer a direção. Entenda que tudo com Deus tem um princípio de começo, meio e fim. Primeiro você sente. Segundo, Ele te conduz. Terceiro, Ele te dá a direção. E quarto, você obedece. Não existe mágica nesse jogo aqui, querido. Não existe nada de tão surpreendente. E por que às vezes a chave não vira na nossa vida? Por que a gente se sente tão sem esperança? Por que a gente às vezes se sente tão desanimado? Pastor, eu estou vivendo uma crise que está me desanimando. É porque a gente ainda não entendeu que a ordem de Deus é: profetize. Pastor, mas o caos continua. Profetize no caos. Pastor, continuo endividado. Profetiza na dívida. Pastor, estou desempregado. Profetiza no desemprego. Pastor, estou doente. Profetize na doença. Aprenda a profetizar em meio à crise. Aprenda a profetizar no meio do deserto. Porque a profecia, ela só pode ser liberada no meio do caos. Deus quer levantar aqui profetas que vão profetizar no meio do caos. E por que às vezes nós não profetizamos no meio do caos? Porque estamos sem esperança. A falta de esperança gera dentro de você uma falta de fé na questão da profecia. E o que acontece às vezes conosco? Nós temos tudo para profetizar. Deus já deu a ordem, Deus já deu a direção. Você já sabe o que tem que ser feito. Mas quando você olha para a tua circunstância, quando você olha à sua volta, a única coisa que você pensa é: não tem condições de eu profetizar.
Não há possibilidade alguma de eu profetizar no meio dessa situação, porque ou você se desanima e mantém a sua vida naquilo que está à sua volta, ou você no meio do caos aprende a profetizar a sua vitória. A profecia da grande vitória, ela está com você, mas quem deu a ordem foi Deus. Abrace essa palavra profética. 2021 não será como 2020. 2021 será melhor para a glória de Deus. Por que, pastor? No meio da crise nós vamos profetizar. No meio da situação difícil nós iremos profetizar. Sairemos desse dia maravilhoso com a certeza que nada e ninguém vai impedir a minha vida de ser abençoada em nome de Jesus. Quem crê nisso, levanta a mão e faz barulho de avivamento aí, querido. Aleluia. Compreenda dentro do seu coração que a profecia que Deus ordena ao profeta Ezequiel é uma profecia no meio do caos. E olha o resultado. O resultado é surpreendente. Olha o que diz o versículo 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. E enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. O primeiro resultado é que tudo aquilo que está em silêncio será eliminado. Tudo aquilo que está aparentemente sem nenhum barulho, vai haver um grande barulho. A profecia que você vai profetizar, ela vai definir o que vai acontecer no seu futuro. Repito, a profecia que você liberar hoje na sua casa, a profecia que você liberar hoje na sua família, a profecia que você estiver liberando aí agora para o seu casamento, a profecia que você estiver liberando agora para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual, vai definir drasticamente no seu futuro. O seu futuro depende hoje dessa chave chamada profecia. Abra a tua boca e comece a profetizar o seu milagre, porque haverá um grande barulho. O barulho que acontece é um barulho resultado de uma profecia. O que acontece com a nossa geração é uma geração que quer barulho, mas não quer profetizar. É uma geração que quer barulho, mas não quer se permitir ser conduzido. É uma geração que quer barulho, mas é uma geração que não está disposta a ouvir a direção. É uma geração que quer barulho, mas é uma geração que não está disposta a entender que, mesmo sendo Deus e Deus querendo o melhor para você, vai haver circunstâncias que Ele vai levar você a uma visão, e nessa visão Ele vai te mostrar algo que você não queria ver, algo que você não queria estar passando, algo que você não queria estar sentindo. Mas entenda, no propósito de Deus, Ele já sabe como vai finalizar essa história. No propósito de Deus, Deus já sabe como vai ser o final. Mas você está no meio de um vale sem saber o que fazer. Você está no meio de um vale sem saber qual direção tomar. E agora, o que eu quero barulho, mas eu não entendo que o barulho é resultado de alguma coisa. Para que haja o barulho, eu tenho que tomar uma decisão. Para que haja o barulho, eu preciso decidir. Para que haja o barulho, eu preciso tomar uma iniciativa. Pegue essa palavra profética. Haverá um grande barulho hoje na sua casa, haverá um grande barulho hoje na tua empresa. Há crentes que creem nessa palavra profética. Haverá um grande barulho no seu ministério hoje, haverá um grande barulho na sua família hoje. Profetiza, profeta, abra sua boca e profetiza no meio desse caos, porque o barulho vai acontecer. Pega essa palavra profética, querido. O barulho não traz o avivamento, mas o avivamento traz o barulho. Recebe esta palavra profética na tua vida. O barulho vai chegar, aleluia. Haverá um grande barulho. E compreenda dentro do seu coração que o resultado, ele não acontece sem a minha atitude. Enquanto formos uma geração que busca resultado sem atitude, ficaremos no silêncio, fazendo barulho com as nossas próprias mãos, fazendo barulho com o nosso próprio choro, com o nosso próprio desespero, fazendo barulho com a nossa própria incredulidade, fazendo barulho com a nossa própria visão fraca de nós mesmos, fazendo barulho para chamar a atenção. E nenhum desses barulhos irá produzir alguma mudança real no nosso futuro. Porque entenda, o barulho que eu e você fazemos
ele não produz milagre, mas o barulho que vem de Deus, ele vem com mudanças extraordinárias. Por isso eu creio, querido, que enquanto você está aqui, está havendo um ruído, está havendo um barulho. Enquanto você está aqui, quem sabe chorando, triste por algum problema, por alguma circunstância, pastor, eu estou aqui, mas a minha cabeça, eu estou pensando naquele problema. Pega essa palavra em nome de Jesus. Enquanto você está aqui, profetiza, abre a sua boca, profetiza, estenda a sua mão para a sua casa, estenda a sua mão para onde está o seu vale de ossos secos e profetize pela fé, porque enquanto você está aqui adorando, glorificando, exaltando, o barulho de Deus está acontecendo lá. Outro resultado interessante na vida de quem profetiza em meio ao caos é que as coisas vão começar a se encaixar. Fale assim comigo: as coisas. Está muito fraco, pobre, desanimado. Vamos mais forte. As coisas vão começar a se encaixar. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Diz assim: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. 8. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e os músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Olha que coisa interessante. O barulho se deu porque as coisas estavam se alinhando. O barulho se deu porque as coisas estavam entrando no lugar. O barulho se deu porque aquilo que estava fora do lugar está voltando agora para o seu lugar de origem. Aquilo que estava distante veio para perto. E aquilo que estava perto foi para longe, porque agora as coisas precisavam se encaixar, precisavam se ajeitar. Cada osso no seu osso, cada osso com o seu corpo de origem. Pega isso aqui, querido, isso aqui é muito interessante. Quando eu aprendo a profetizar em meio ao caos, em busca de uma restauração de esperança, eu preciso entender que aquilo que estava em desalinho vai começar a entrar em alinho. As peças desse quebra-cabeça vão começar a se juntar. Aquilo que estava distante vai começar a chegar. Deus vai começar a unir e vai começar a encaixar as coisas. Quem sabe você tem vivido um retalho na sua vida, um retalho de panos. Nada na sua vida aparentemente parece dar certo. E você diz: pastor, olha, eu já tentei de todas as formas consertar, já tentei de todas as formas endireitar algo na minha vida. Eu já tentei desse lado, já tentei do outro, eu já tentei encaixar certas situações e não consigo. Porque entenda, querido, existem peças da sua vida que não vai ser você que vai encaixar. Existem peças da sua história que não vai ser você que vai encaixar. O próprio Deus vai encaixar para você. O próprio Deus vai começar a alinhar para você. A crente que crê nessa palavra, abraça ela aí em nome de Jesus. Aquilo que estava em desalinho vai começar a entrar em alinho. E eu quero profetizar de olhos abertos sobre a vida daqueles que creem nesta tarde. Aquilo que estava desarrumado, bagunçado na sua vida, bagunçado na sua história, se prepare para ouvir o barulho. E que barulho é esse, pastor? É o barulho daquilo que estava bagunçado sendo ajeitado, aquilo que estava sujo sendo limpo, aquilo que estava no chão se levantando para a glória de Deus. Começam a se encaixar. E olha que coisa fantástica. Deus vai dar outra ordem ao profeta: profetize. Que agora o que falta agora é aquilo que ninguém vê. E aqui é que está o X da questão. Até então, tudo que estava precisando ser consertado era algo visível. Tudo aquilo que faltava para se solucionar a esperança era visível. Mas agora, no versículo 9, Deus vai dar uma ordem a Ezequiel para que ele profetize aquilo que é invisível.
Porque entenda, querido, primeiro, Deus trabalha naquilo que é percebido aos nossos olhos, aquilo que nós vemos. Mas não adianta Deus trabalhar apenas naquilo que você vê, se o que mais é necessário não é o que você vê, mas sim aquilo que você não vê. Ou seja, não adianta ter o corpo se não tiver o espírito. Não adianta de nada. Não adianta você dizer, poxa, agora minha vida está completa, casei, glória a Deus, se você não vive um casamento feliz. A felicidade não é palpável, ela é invisível, mas ela faz toda a diferença em um relacionamento de duas pessoas. Ou seja, quando você começa a perceber a vida, você começa a entender que aquilo que você não vê é mais importante do que aquilo que você vê. E vai haver circunstâncias que você pode ter tudo que você vê, tudo que você pode pegar, tudo que você pode apalpar, mas se te falta algo que você não consegue pegar, de nada adianta aquilo que você pegou. E por isso que muitas pessoas perdem a sua esperança, porque estudam, se formam, correm atrás, têm uma vida ativa e lutam, conquistam casa, conquistam carros, conquistam boas coisas na sua vida. A vida está tudo certo, tudo para dar certo, tudo para ser feliz, mas quando chega um tempo a pessoa percebe que falta o principal. E agora Deus vai mandar Ezequiel profetizar aquilo que ele não está vendo. Oh, aleluia. Levante sua mão assim em nome de Jesus, por favor, pela fé. E diga assim: aquilo que precisava se ajeitar, está muito fraco, mais forte. Aquilo que precisava se ajeitar, já está se ajeitando. Fale mais forte. Aquilo que precisava entrar no lugar, já está entrando no lugar. Aquilo que precisava consertar já está consertando. Agora pega essa palavra profética, abra a tua boca e profetize, porque aquilo que você não vê vai começar a acontecer. Aquilo que você não pode tomar, pegar posse, vai acontecer agora. Tibai! Ele vai dizer, profetiza. Versículo 9: profetize para o vento. Eu não vejo, mas profetize. Eu agora não posso ver, mas profetizo. Há um texto na Bíblia que eu sou apaixonado por ele. É quando 4 reis se unem para atacar um rei inimigo. Dentre eles está o filho do rei Saul. E a Bíblia diz que eles vão para o caminho do deserto, fazendo uma volta praticamente por trás, pelo caminho de Edom, para atacar esse rei. Só que ninguém consulta Deus. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no meio do deserto, a água acaba. E agora entra o desespero, porque não tinha como eles continuarem a viagem e nem como voltar. E agora eles se lembram de Deus, porque é assim que acontece na vida de muitas pessoas. E agora o que faremos? Existe um profeta aqui que possamos consultar? E aí Josafá, que é um dos reis que está ali, lembra, fala, não, aqui existe um homem de Deus chamado Eliseu. Então vamos descer e vamos à casa dele. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá, Eliseu trata super mal eles. Eliseu fala, olha, eu estou só atendendo vocês por causa de Josafá, porque se não fosse eu nem sairia no portão. Mas o que vocês querem? A gente quer consultar porque a gente acabou a água e tal. Aí o profeta consulta Deus. E na consulta ele vira para os reis e diz, olha, a direção é o seguinte: está vendo o deserto? Vocês vão chegar lá no deserto e vocês vão cavar buracos. Vão cavar covas. Porque assim diz o Senhor. Estou todo arrepiado aqui, aleluia. Assim diz o Senhor:
Vocês não verão chuva. Vocês não ouvirão barulho de chuva. Mas haverá uma abundante água. Uma abundante água vai jorrar. Vai haver água, não haverá barulho, não haverá chuva, mas vocês irão cavar buracos, porque as águas virão. E olha que coisa interessante, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque profetizar acreditando, olha, profetiza que vai acontecer, você vai ver, é muito fácil. Agora profetiza para o vento, você não está vendo. Como profetizar para o vento? É profetizar para o nada. Como profetizar para o vento? É profetizar para aquilo que você não está vendo. Mas entender que não vai haver barulho, não vai haver chuva, não vai haver nada, mas o milagre vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu estou andando no escuro, mas eu continuo andando. Eu continuo olhando para frente. Mas eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel. Quem acredita na sua esperança, quem acredita em quem prometeu, não precisa de luz no fim do túnel. Quem acredita naquilo que Deus falou, ele vai caminhar. Ele vai caminhar. Ele vai caminhar. E nessa tarde eu estou pregando para pessoas que em meio à crise estão caminhando, em meio à tribulação estão caminhando, em meio à dívida estão caminhando, em meio à doença estão caminhando. Por quê? Porque sabem que não terá barulho nem chuva, mas as águas vão descer. O milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Vai acontecer. E ele profetiza. E olha que coisa interessante. Diz assim, versículo 10: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, e a respiração entrou nos corpos. Isso é algo que mexe muito comigo. Todas as vezes que eu leio isso aqui, a respiração entrou nos corpos. A ideia aqui parece que ele está vendo a respiração entrando. Parece que ele está vendo a respiração indo em direção aos corpos. É claro que aqui ele está falando algo que ele está percebendo a partir do momento em que os corpos estão fazendo movimentações de respiração. Mas automaticamente, quando eu leio isso aqui, eu penso o seguinte: eu estou profetizando para o nada, mas eu estou vendo algo que não existe, algo que não tem como se ver. Eu estou profetizando algo para o nada e estou vendo acontecer algo que não tem como ser visto. Você pode dizer para alguém, diga assim: se prepare para ver aquilo que ninguém consegue ver. Fale para alguém e fale: se prepare para ver aquilo que ninguém consegue ver. Se prepare para ver aquilo que ninguém está conseguindo ver. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo ver. Se prepare, você vai ver a partir do momento em que você profetizar. Comece a profetizar debaixo daquilo que Deus disse. E olha o que o texto diz: eles viveram de novo e ficaram em pé. E aí chega o versículo que nós lemos. Deus vai dizer, vai fazer toda essa visão, toda essa questão, para mostrar ao profeta a real situação do povo de Israel. E olha que coisa fantástica. No primeiro, na visão, Deus vai dar alguns princípios para que aquele vale de ossos secos se transformasse em um exército. Já aqui no versículo que nós lemos, Deus vai dizer: dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. O povo de Israel estava dizendo: estamos secos, sem esperança e sem futuro. Um povo que foi chamado por Deus, que está dizendo: estou seco, sem esperança e sem futuro. Um povo que foi liberto da mão dos egípcios, que está dizendo: estou seco, sem esperança e sem futuro. Um povo que foi resgatado da mão de Satanás, da mão de Faraó, está dizendo: estamos secos, estamos sem futuro e estamos sem esperança. Mas porém, profetiza ao meu povo de Israel, versículo 12, e diz: abrirei a sepultura deles. Pega isso aqui, querido.
A sepultura aqui representa aquilo que estava aprisionando o povo na morte, aquilo que estava aprisionando a sua vida, o seu ministério, sua vida familiar, sua vida sentimental, aquilo que estava aprisionando a sua vida. Deus está te dizendo hoje: profetiza que eu vou abrir a sepultura, eu vou abrir aquilo que aprisiona, eu vou abrir a porta que está fechada. Meu Deus, tem crente aqui que crê nessa palavra, aleluia. Compreenda, entenda no seu coração que aquilo que prendia você de sair, de você de caminhar, de crescer, hoje Deus está indo lá, está abrindo o calu de Camanarabacandaraia, Ebnu de Comandarabacheia. Deus está abrindo agora a sepultura. Deus está dizendo: abrirei as sepulturas. E agora, olha que coisa interessante, como eu disse no começo, Deus trabalha com princípios de começo, meio e fim. E olha que coisa terrível, ele diz: abrirei a sepultura. Mas não basta só abrir. Olha o que diz o 12: vos tirarei para fora. Fala assim: eu vou ser tirado. Fala, meu short, bate assim no teu peito. Fala: eu vou ser tirado dessa sepultura. Fale, mais forte: eu vou ser tirado dessa sepultura. Oh, querido, quem vai te tirar não é o pastor. Quem vai te tirar não é o seu padrinho. Quem vai te tirar não é o irmão da igreja. Quem vai te tirar não é o ministério. Quem vai te tirar é o Senhor. Ele está dizendo: eu vou abrir, eu vou te arrancar, eu vou te tirar, eu vou tirar você desse quadro, eu vou tirar você desse desânimo. Ah, pastor, eu entrei nesse dia preparado para desistir, preparado para abandonar. Assim te diz o Senhor: se prepare, Deus agora vai te arrancar deste quadro de desânimo. Deus vai te arrancar deste quadro de falta de esperança. Levanta a tua cabeça, erga os teus olhos, joga as tuas duas mãos para o alto e faça um barulho poderoso de avivamento, o barulho daquele que entende que nessa morte, esta morte, ela vai ter fim agora. Este momento de tristeza, de angústia, vai dar lugar a um momento de renovo e restauração. Você que entende esta palavra, abrace e coloque as suas mãos para o alto, sabendo: Deus vai te tirar, Deus vai pegar você agora. Ele está arrancando você dessa sepultura, essa sepultura que te traz lágrima, essa sepultura que te traz tristeza. Creia, é agora, 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 agora. Abrirei a sepultura e tirarei para fora, levarei de volta. Entenda que o propósito de Deus na restauração da esperança é abrir aquilo que prende você, arrancar você daquilo que fecha o seu futuro, aquilo que impede você de conquistar. Terceiro, é levar você para aquilo que Ele prometeu, porque isso aqui é uma promessa: levarei de volta para a terra de Israel. Mas existe um processo. E qual é o processo? Profetiza. Ambos, seja na visão e seja agora Deus explicando a visão para o profeta, Deus fala: profetiza. Profetiza. Abra a tua boca, profetiza. Profetiza, porque eu vou arrancar, eu vou tirar e vou levar de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos que onde está o meu povo, onde estão sepultados, ou seja, sepultados. Acabou. Zé Fini chegou ao final, não tem mais jeito, acabou. Aonde foi sepultado o seu casamento, Deus está indo lá. Aonde foi sepultado o teu ministério, Deus está indo lá. Aonde foi sepultado algo na sua vida, Deus está indo lá. E o que Deus está fazendo lá? Ele está dizendo: eu vou desenterrar aquilo que estava já sepultado, enterrado e acabado. Vou trazer restauração completa. Vou tirá-los
para fora, e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles. E aqui eu finalizo. No caminho de restauração, existem princípios que precisamos seguir. Que são eles: permitir ser conduzido, ouvir a direção, profetizar. Essa profecia vai gerar resultados. Barulho, aquilo que está em desalinho, vai entrar em alinho. Eu vou receber um direcionamento para profetizar naquilo que eu não estou vendo. E aquilo que eu não estou vendo vai acontecer. Eu vou passar a ver aquilo que ninguém está vendo. Porém, no caminho de restauração, o que Deus realmente quer fazer é abrir a nossa sepultura, arrancar a gente dali, levar de volta, ou seja, cumprir a promessa que Ele tinha dito. E por último, 14. Porém, a minha respiração neles. Porém, em algumas traduções, 14, o meu espírito neles. Porém, a minha respiração, o meu fôlego dentro deles. Entenda, tudo que acontece na visão, na verdade, era Deus mostrando ao profeta que não adianta eu e você sermos arrancados da sepultura, sermos conduzidos de novo para uma promessa, se nos faltar a respiração do Eterno, se nos faltar o seu Santo Espírito. No caminho de restauração de esperança, o desejo de Deus é que você tenha o Espírito dele dentro de você, que a respiração dele seja algo real dentro de você. E a partir desse momento, aquilo que mais parecia impossível, olha o que o texto diz: eu os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor, que prometi que faria isso e farei, porque eu sou o Senhor que falei. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu gostaria que você, nesse momento, falasse com Deus. Você que sente que a sua restauração chegou ao fim, sua esperança chegou ao fim. Você que diz: pastor, olha, de fato eu acredito em Deus, mas a minha esperança nessa área da minha vida acabou. Eu gostaria que você, diante de Deus agora, enquanto vai ser cantada uma canção, você colocasse diante de Deus agora a sua vida e dissesse: Deus, eu entendo que existe uma área da minha vida que está como um vale de ossos secos. E você vai falar com Deus agora, sabendo que a ordem principal de Deus é: profetiza. Às vezes você está esperando que alguém profetize para você, e por isso que aparentemente você não sai do quadro que você está vivendo hoje. Você vai aqui, vai lá, vai acolá, vai na irmã, vai ali no outro, vai no outro, e roda para lá e roda para cá. Mas na verdade, o que falta em você é entender que não é a profecia de alguém que vai mudar a sua vida, mas é a sua própria profecia no meio do caos. Então curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que existem muitos vales que têm, de certa forma, tirado a esperança de muitas pessoas. Mas de fato, Senhor, 「」 existe 「」 uma 「 esperança. 」 De fato, existe
uma oportunidade de mudança deste quadro. E às vezes, meu Deus, nós não entendemos que tudo que a gente precisa está em Ti. E a atitude que gera o resultado, ela precisa ser nossa. Às vezes, meu Deus, queremos que os outros resolvam para a gente aquilo que só nós podemos resolver. Ah, meu Deus, comece a arrancar agora. Comece a arrancar agora, Senhor. Comece a abrir a sepultura, Senhor. Comece a abrir as covas desta pessoa, estas famílias, estas vidas, meu Deus, que estão se sentindo acabadas. Essa pessoa que entrou para este grande dia de ministração dizendo: este vai ser meu último dia, minha última oportunidade. Eu não acredito mais. Eu tenho certeza que não vai dar mais certo, mas eu vou porque alguém insistiu. Eu vou porque alguém disse para eu ir que seria bom, mas eu não acredito mais. Oh, meu Deus, eu oro por essa pessoa que entrou nesse lugar sem esperança nenhuma, mas eu creio que nesta tarde, Senhor, que a tua mão poderosa está indo até o sepulcro agora. A tua mão poderosa está indo até essa circunstância e está arrancando esta pessoa agora. No meio desta morte, o Senhor está ressuscitando agora esta pessoa. Encha, meu Pai, de esperança o coração daquele que entrou aqui sem esperança. Em nome de Jesus. E faça, meu Pai, e faça aquilo que o Senhor deseja fazer na vida daquele que crê. Em nome de Jesus. Te damos liberdade, que caia ao teu espírito, assim como aconteceu através da profecia do profeta Ezequiel. Nós profetizamos e temos a certeza que esta profecia vai gerar barulho. Esta profecia vai colocar as peças no seu lugar. E ainda que não estejamos vendo, profetizaremos na certeza de que essa profecia vai nos fazer ver aquilo que ninguém viu. Que caia ao teu espírito. Levante as suas mãos agora e com toda a fé cante: vem fazer. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente. Você que ouviu essa palavra, enche esse lugar. E diz: pastor, eu perdi a esperança e me afastei da presença de Deus. Perdi a minha esperança e me desviei dos caminhos do Senhor. Mas agora eu entendo que eu preciso renovar essa aliança. Se há alguém nesta tarde que esteja nessa circunstância, ou que quem sabe nunca entregou sua vida para Jesus, mas deseja fazer isso agora, aonde você estiver, levante sua mão e venha aqui na frente. Eu quero orar por você.